Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Jaqueline Diniz. Ela vai falar, ela harmoniza ambientes através da sabedoria milenar da Cabala e do Feng Shui. E hoje ela vai falar sobre harmonia através dos livros sagrados da Cabala, a Torá e o Zohar. Então vamos dar boas-vindas à querida Jaqueline Diniz, que já está aí conosco para que a gente possa estar conversando. Ei, bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo, quanto tempo? Feliz ano novo! Né? Feliz ano também, que seja um ano iluminado, abençoado para todos nós. E eu vou dizer, se a gente está aqui com você, eu já vou dizer que a gente já está num bom caminho. Nosso foco está bem dirigido. Imagina! Estamos aqui, né? Ligado no plano espiritual, graças ao bom Deus, para segurar a onda dessa fase tão diferente que a gente está passando. Exatamente. Né? Olha, e eu gostei que você falou diferente, porque você sabe a força das nossas palavras, né? E às vezes a gente está andando por aí e cada palavra que sai da nossa boca já é a criação aí de uma energia. E tem tantas pessoas que ficam falando, ai, mas tal coisa tão difícil, ai, não sei o que é difícil, ai, não sei. Aí eu fico pensando, eu falo, meu Deus, realmente, se era difícil, vai ficar muito mais difícil. Esse teu diferente está bem simpático, acho que eu também vou adotar. Lógico, não pode falar outras coisas, porque é o que você falou, a palavra tem poder, manifesta, atrai, consolida. E eu quero mais é que essa fase passe logo, mas isso só vai acontecer como nós, como humanidade, aprendermos todas as lições de casa, né? Que pelo visto, quando a gente achou que estava graduando depois de 2 anos e alguns meses, começou de novo essa onda aí, mas a nível mundial, né? Já teria incrível. Os países da Europa, principalmente, aqueles países super ricos e pessoas que nunca achavam que fosse ter que passar por essa situação, eu acredito que todo mundo está tendo a grande lição da humildade, do respeito e de se curvar diante do invisível, que é essa energia invisível, e daquilo que está acontecendo no planetário, até a gente encontrar uma cura total ou uma solução para esse momento, né? Mas vamos lá. E olha, parece que também tudo que você está falando hoje está assim, fazendo assim, um eco bem interessante dentro, que aliás, bom, todas as suas palavras, para mim, são sempre muito especiais. Mas está fazendo, assim, um eco que você falou, a energia invisível. Então, vai aqui de novo, mais uma colocação, né? Nós achamos aqui no nosso mundo físico que só existe, que a gente só tem que dar valor para aquilo que os nossos 5 sentidos enxerga, escuta, toca. Mas o que realmente tem força é aquilo que a gente não vê. Então, nós temos que realmente estar abertos para aprender, para valorizar, para colocar realmente a nossa intenção em transformar esse invisível. E esse invisível não se transforma sozinho, porque ele é alimentado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela força que está vibrando dentro do nosso coração. E se a gente quer encontrar uma realidade que seja o paraíso, porque é o que eu quero fazer com a minha realidade, eu quero muito que ela seja um paraíso. E para fazer isso, nós temos que fazer a nossa parte. Agora já não dá mais para ficar só esperando as coisas acontecerem sozinhos. Então, vamos em frente, vamos em frente. Carmen, posso aproveitar esses primeiros minutos, primeiro, só para fazer aqui um agradecimento? Agradecer a você sempre por ser esse farol de luz que eu adoro, nossa, é realmente uma inspiração. Mas todas as vezes que eu estou aqui com você, para mim é como se eu estivesse também junto com a minha querida e amada mestra, a Jane, que essa também aqui está sempre no meu coração, também um exemplo, inspiração. Eu não seria quem eu sou se não fosse todo o compartilhar que ela tem do conhecimento dela, do amor dela, da sabedoria dela. Então, eu também não poderia começar aqui sem estar aqui mandando esse abraço para ela também. Legal. Querida Jane Ribeiro, que dirige os trabalhos da Pax com a gente desde 93. Ela é bem especial mesmo. Muito. Então, você é arquiteta, é designer de interiores e você faz harmonização de ambientes de acordo com os preceitos da Cabala
Cabala, da Kabbalah e do Feng Shui. E aí eu queria que você falasse, por que você escolheu falar sobre os livros sagrados da Kabbalah? O Torá e o Zohar. Achei legal, porque assim, eu, por exemplo, é o Zohar, desculpa, eu não conheço absolutamente nada de nenhum deles, então eu vou aprender tudo hoje. Opa! Eu quero canetinha aqui. Opa, que bom! Tá, então eu vou primeiro fazer assim uma apresentação pessoal para assim exemplificar esse invisível até que a gente começou a falar aqui no começo. Então, eu trabalhando durante mais de 20 anos com arquitetura, com design de interiores, lidando com essa matéria física, da simetria, da beleza, do equilíbrio, tudo assim, bem a matéria. E só que em paralelo, eu sempre assim, busquei entender qual era o meu papel aqui nesse mundo, por que algumas pessoas estão ali sofrendo e outras aparentemente, pelo menos de forma superficial, parece que tudo dá certo, para outros parece que é tudo tão difícil, por que tem momentos que a gente tem tanta alegria e em outros momentos parece que, não sei, está no fundo do poço. Então, assim, esse tipo de questionamento sempre fez parte, assim, do meu ser. E quando eu encontrei o Rabino Joseph Salton, muita curiosidade, ele, meu mestre de Cabala, muita curiosidade quando eu assisti a primeira palestra, porque ele estava falando lá português, mas eu não conseguia entender nada que ele estava falando. Ele falava, eu falava, gente, parece que esse homem veio de outro planeta. O que é que ele está falando? Mas eu queria escutar, sabe? Mesmo sem entender, eu queria escutar. E era um seminário de 3 dias e eu trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, já ia direto e era assim, tipo, das 7h30 até as 11, das 7h30 às 9h30 da noite, mas ele ia até às 11. Nossa, e eu ficava assim, com olhos abertos, querendo, assim, cada vez receber mais. Eu não entendia. Mas ele não mora no Brasil, então ele veio uma vez, dali a 6 meses, ele veio de novo. Quer dizer, foi tudo assim muito gradual enquanto ele estava fora, mas aí eu conheci a Jane. A Jane fazia meditação cabalística, a Jane também ampliou muito, mas sempre 2 caminhos andando em paralelo. O trabalho e a espiritualidade, sem fazer essa união. E eu tinha, por gostar tanto desse assunto, num momento, aí já se passaram muitos anos junto com o Rabino, e eu abri um grupo de estudo de Cabala com algumas pessoas que eu conhecia, e nós ficamos durante muitos anos tendo aula com ele via plataforma, não era Zoom, era Skype. Então a gente se encontrava na minha casa e nós tínhamos as aulas com ele. Isso foram anos passando. E o que aconteceu? Um dia ele viajou e havia uma festa, eu acho que era final do ano, eu já não me lembro muito bem se era Rano, e havia uma festa, um portal cabalístico. E eu falei, ai, Rabino, nós vamos ficar sem ter aula, as pessoas que estão aqui vão ficar sem ter aula, eu vou então, eu vou estar usando esse espaço e a gente vai se encontrar. Ótimo, vai em frente. Ele foi, vai em frente. Bom, e aí comecei a dar aula e além de dar aula, começou a ficar porque assim, hoje em dia, graças a Deus, tem muitas pessoas, mestres, não só de Cabala, mas de muitas sabedorias espirituais que estão levando mensagens muito positivas e muito boas. E o que acontece? Aquilo que sai, mesmo que sejam as mesmas palavras, aquilo que sai da minha boca, ou que sai de uma outra pessoa, a alguns ouvidos vai ter uma frequência que vai ecoar redondo, que vai entrar e que vai fazer ali um sentido que talvez outra pessoa falando a mesma coisa não vai ser a mesma coisa. Então, foi uma situação em que eu segui o meu coração, porque aquelas pessoas do grupo começaram a falar, Jaque, você está falando as mesmas coisas que o Rabino, mas você está falando com a nossa linguagem e nos preparando para a aula do Rabino. Então, nós queremos que você dê aula primeiro e depois a aula do Rabino.
tá bom, então eu vou fazer isso, porque a gente sente. E aí a gente traduz, como se estivesse fazendo ali realmente, como se estivesse traduzindo uma conversa. E não é só o escutar, né? O meu olhar, o seu, o de qualquer pessoa que está aqui, se sabe que a gente verbaliza aquilo que a gente vivenciou e essa emoção que sai, né, para nós, né, que sai de nós, essa energia, ela é construída diferente dentro de cada pessoa, né? Então, é possível aquele que tem sede, que tem vontade, assistir a mesma aula, a mesma palestra, que já não vai ser a mesma, porque nunca vai ser a mesma, saindo de diferentes fontes, e a pessoa vai se alimentar maravilhosamente. E assim foi. Aí comecei a dar aulas de cabala junto com o Rabino, era a minha aula primeiro, depois a aula do Rabino, e assim também foram mais outros anos. E aí o que aconteceu? A minha sócia se mudou para Nova York. E quando ela se mudou para Nova York, é como se eu pudesse, dentro daquele meu horário, que era horário só da materialidade, né? Das 9 às 6, eu pudesse usar daquele espaço, que antes era o espaço da sociedade, agora eu posso usar ele com outros assuntos. E então, aqueles assuntos que eu usava só em momentos determinados, aos poucos eles foram entrando dentro das nossas ações, do meu dia a dia, de clientes. Ah, mas então o assunto Feng Shui, do Feng Shui. E eu tive também mais tempo de conseguir me aprimorar aquilo que eu não fazia de forma profissional, para fazer de forma profissional. E o nosso olhar acaba nos dirigindo. Então, hoje que eu vou falar para vocês sobre o Zohar, e vou estar falando também sobre a Torá, a linguagem da Cabala abriu para mim a possibilidade de eu estar trazendo harmonia, não só na minha vida pessoal, mas estar trazendo, incorporando a harmonia espiritual dentro da harmonia da materialidade de um ambiente, do assunto físico. Então, eu não precisei mudar nada. Eu simplesmente agreguei aquilo que era o invisível e que estava separado, que eu não estava fazendo, eu não estava vendo, apesar dele estar sempre presente, né? Uma coisa muito especial que a gente vê, e que eu já vou estar falando para vocês, é só porque, né, dá aquele raiozinho, né, na nossa mente. Nós passamos na semana passada pela leitura da Torá, que falava sobre a abertura do Mar Vermelho, um grande milagre, e antes dela, a saída da escravidão. Aquelas pragas ou maldições que aconteceram no Egito para o povo hebreu sair da escravidão e ir para a Terra Prometida. E o que a Cabala mostra para nós? Todas aquelas maldições, quando vistas pelo lado daqueles que estavam recebendo algo assim que trazia sofrimento, eram necessárias acontecerem para que as pessoas pudessem abrir os olhos e enxergarem coisas que elas estavam se recusando a ver. Porque a escravidão ela já está tão dentro de cada um de nós, e a gente já está tão inerte dentro dessa situação que a gente não quer se mexer, porque a gente só quer o conforto, e a gente acha que já chegou no limite, chega, que às vezes a gente precisa receber, às vezes, essas cargas negativas, infelizmente, para que a gente possa ver aquilo que a gente se recusa a ver. E eu acabei já entrando no assunto, né? Que você falou, como é que eu acabei entrando e querendo falar de harmonia, falando de livro sagrado, porque é a base, é o fundamento, não só do meu trabalho, mas a base, o fundamento da minha vida. É a base, o fundamento da missão da minha alma.
poder, porque eu me sinto realmente privilegiada de ter, de alguma forma, ter recebido, né, ter tido algum mérito de poder enxergar, poder reconhecer esse invisível, essa possibilidade que está disponível para todos nós. É só a gente querer e se abrir, não ter medo, não ter vergonha, não ficar com medo, talvez, de errar, ou mas é que eu não sou tão boa nisso, então eu tenho que me aperfeiçoar mais para conseguir fazer. Nós não temos mais tempo para a gente ficar... Quer dizer, nós temos que continuar no trabalho de aperfeiçoamento, mas as oportunidades aparecem e a gente precisa abraçar elas rápido, porque o tempo está muito rápido. Esse nosso Saturno, que está nos regendo agora, esse grande professor da sabedoria, que cuida do tempo também, né, Cronos, ele fala isso para nós. Se você não usar do seu tempo, na verdade, você vai pagar um preço. Então, não vamos perder tempo. Qual é a forma de não perder tempo? Aonde está a minha apresentação para vocês hoje? Então eu quero dizer para vocês. Essa palavra Cabala, ela quer dizer um recebimento. O recebimento do quê? Receber o quê? Receber de volta a nossa vida, que enxerga esse invisível. Uma possibilidade de entender uma linguagem que é falada pelo nosso Criador. O nosso Criador, que é puro amor, puro compartilhar, está sempre emanando só luz, não castiga. Amor incondicional de verdade, porque para ele tanto faz se a gente acertou, se a gente errou. Ele lá, no lugar dele, seja aqui ou seja lá, ele é só expansão de puro amor. Só que nós precisamos estar aqui numa vida física para fazer a nossa evolução, para a gente conseguir atingir um estado que nós vamos atingir em algum momento de similaridade de forma com ele, para que o nosso coração vibre esse puro amor, mas sem condição. Amar quem está na minha frente, o meu vizinho, aquele que eu não gosto muito. Na prática é um pouco difícil, mas não quer dizer que a gente não possa almejar estar nessa situação. E aonde entra então a harmonia? Por quê? Quando cada um de nós realiza ações que cortam essa ligação com o nosso Criador, o que acontece? A gente cria bloqueios, cascas. E essas cascas impedem que nós possamos ser esses recipientes que recebem a luz. Quando a gente sente aquela pressão, aquele incômodo, em situações assim de ai meu Deus, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço assim, eu faço assado. Quando a gente sente essa pressão, por que a gente está sentindo pressão? É porque aquele momento é um momento chave para manifestar luz. É a luz querendo entrar, só que ela está sendo assim, como se existisse um muro, né? A gente fala, existe ali uma camada que segura e ela faz a pressão para entrar. Então, dependendo da minha ação, ela vai se apresentar dentro de mim ou não. Isso já o Criador não está dependendo dele. Isso só está dependendo de nós. E estar em harmonia é conseguir viver nesse nosso mundo físico, que parece o mundo do caos, onde eu só enxergo a materialidade, e eu preciso enxergar o que esse Criador quer me entregar em tudo, porque está em absolutamente tudo, e a partir
disso, eu não crio bloqueios e aí eu estou na harmonia. Porque nós estamos no mundo da dualidade. No mundo da dualidade, sempre ele se apresenta de duas formas. Os livros sagrados. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem e a gente não tem um mapa dessa viagem. A gente sabe que a gente quer viajar para um lugar, mas eu não sei como eu vou chegar para esse lugar. Eu sei que eu aqui, nesse mundo, quero ser feliz. Eu quero fazer com que a minha casa seja um paraíso. Eu quero ter bons relacionamentos. Eu quero que o meu trabalho seja um trabalho que represente a missão da minha alma, que eu colha frutos que me dão uma satisfação e ainda mais vontade de continuar a fazer o que eu estou fazendo. Dentro do Feng Shui, a gente fala, a pessoa afortunada é aquela pessoa que tem as fortunas. Quer dizer, qual é a maior fortuna? É a gente conseguir estar alcançando dentro de nós a possibilidade da materialização dessas questões que trazem para nós a felicidade e a harmonia. E o nosso Criador, ele entregou para nós uma espécie de um mapa que me ajuda a realizar um trabalho por mim mesmo, que através desse mapa, dessa condução, eu consigo entender o que cosmicamente está acontecendo no universo e, em alguns momentos, vão ser momentos que eu preciso trabalhar a minha expansão, como agora, dentro da astrologia cabalística, nós tivemos há 2 dias atrás, na lua cheia de Shvat, que é a lua cheia de Aquário, e também o Ano Novo das Árvores, do reino vegetal, um momento, um grande portal para encontrar o equilíbrio dentro de nós mesmos, porque tudo acontece dentro de nós. E em alguns momentos, são momentos em que eu preciso trabalhar algumas características negativas que estão presentes dentro de mim, num processo de techuvá, que é um processo de retorno, para trabalhar a semente, para na hora de agir de acordo com aquela energia que está favorável. Não adianta também eu querer ficar nadando contra a maré, que eu vou desperdiçar toda a minha energia, eu vou me acabar e no fim parece que eu não saio do lugar. Porque o meu foco estava num lugar que não era onde deveria ter. Então, são várias dimensões e, de forma muito simples, como é que eu consigo, então, entender essas dimensões? Primeiro, se a maioria de nós aqui for da tradição religiosa católica, cristã, talvez eu já ouviu falar da nossa Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Bom, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia cristã, contém aqui vários livros de sabedoria da tradição judaica. Inclusive, aqui dentro, eu tenho a famosa Torá. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que é o Antigo Testamento, está dentro da Bíblia cristã. Então, quem quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar a leitura na sua própria Bíblia cristã. Não é que precisaria comprar um livro. O que nós vamos encontrar de diferente na Torá e na Bíblia cristã? A Torá, por exemplo, essa aqui, que eu tenho aqui, ela é traduzida ela é traduzida do hebraico, né? Eu tenho aqui a tradução dela em português. E além da tradução dela em português, nós temos ainda também as letras hebraicas, que também são canais. Cada letra do alfabeto hebraico é como se ela fosse um canal que também tem uma frequência, uma inteligência que manifesta uma energia e que eu também posso usar essa energia tanto em meditação quanto para
trazer para dentro da minha casa, para dentro do meu ser, algo específico que eu também preciso trabalhar. Bom, a leitura da Torá. Quem já escutou falar sobre o rolo da Torá? Aqui é um livro. Mas, na verdade, a Torá é uma espécie de um pergaminho feito com pele de animal, que ele é um rolo, que ele tem ali 54, ele é dividido em 54 partes, que se chamam porções. Essas porções, então, é como se existisse assim, esse pergaminho enrolado em 2 suportes de madeira. Esse é o Sefer Torá, e ele fica lá na sinagoga num lugar que se chama Arca Sagrada, como se aquele local fosse exatamente aquela arca, aonde a gente já viu em muitos filmes que ali estavam os 10 pronunciamentos, que aliás nós estamos na semana dos 10 pronunciamentos, e quando o povo hebreu estava no Egito, andando com o tabernáculo, que era aquele templo portátil, Mishkan, ele era montado, e ali a gente tinha essa sabedoria guardada. Então, essas histórias, a cada ano, a cada ciclo, esse livro é enrolado, todo sábado, é lida uma porção, a mesma porção, em todas as sinagogas do planeta Terra. Não é que uma está lendo uma, outra está lendo outra. Não. Toda Shabbat, todo sábado, é lida aquela mesma porção e é feita toda uma meditação que vai nos conectar com a energia daquela semana, que, por sua vez, está inserida dentro da energia da lua que está se apresentando naquele período. Quer dizer, falar sobre Torá e achar que você vai tirar astrologia é impossível. Legal. Então, estão perguntando qual é a editora para comprar a Torá. Ah, bom, eu vou dizer, a que eu gosto muito, essa edição da editora Sefer. Vocês podem, inclusive, comprar pela internet. Ela, inclusive, tem vários comentários de um grande sábio que se chama Rashi. Então, muitos versículos ali, tem ali comentários com explicações. Eu gosto muito, é a que eu uso. Até ela tá bem marcadinha, porque eu vou colocando post-it. Eu não escrevo em cima, mas eu vou colocando post-it. E o mais incrível, eu falei das letras e falei da porção. A Torá, ela é escrita exatamente com a mesma fonte. Se existir um ponto, é um escriba que escreve a Torá do rolo, tá? Se tiver ali um ponto ou uma letra que, com o passar dos anos, eles, por algum motivo, é danificado, aquela Torá, ela tem que ser fechada, ou ela vai passar por um restauro, que é um processo bem assim, cuidadoso, ou ela vai ser fechada e ela vai ser colocada na terra, vai ser feito uma espécie de um sepultamento, para que ela volte, porque ela é um instrumento sagrado. Muita energia é canalizada e contida através desse pergaminho. E tem algumas letras, a maioria delas, todas as fontes numa única fonte, um único tamanho. Mas às vezes existem porções em que uma letra Yod, que é um pontinho, como se fosse uma vírgulazinha, que é uma centelha de luz, porque é a partir dessa letra que todas as letras foram formadas. Essa letra, às vezes, ela aparece pequenininha. E o que isso quer dizer? Por exemplo, isso vai aparecer na porção de Pinhas, que a gente vai ver ela daqui a mais ou menos uns 2 meses. O quanto nós precisamos diminuir esse nosso eu para fazer com que a grande luz se apresente e ocupe o espaço. Às vezes existem letras que estão num tamanho maior. Também ali, quando acontece isso, então vamos imaginar que há quantos anos
esse livro, porque se a gente pensar, eu acho que na história não existiu livro que foi mais impresso do que a Torá e a Bíblia. E não é mudado. A Torá, ela é traduzida e a tradução, ela não sofre interpretação, diferentemente da nossa Bíblia cristã, que ela sim, ela tem algumas interpretações que podem trazer um sentido diferente para cada uma dessas. Para quem é escritor como você sabe que muitas vezes uma palavra pode mudar absolutamente todo o contexto daquela mensagem que você queria passar. E aí a gente vai entender mais uma questão. Carmen, se eu estou aqui falando que nem uma metralhadora, você me fala para parar, tá? Não, o pessoal tá amando, tá todo mundo elogiando. E eu também, eu já notei aqui um monte de coisa. Que bom. Não, eu não enxergo. Então tá bom, você me interrompe e fala, já que ó, vou falar. Aí eu paro, tá? Porque eu não consigo, porque ou eu falo ou eu olho. Não, você tem meia hora, você pode continuar, não tem problema. Então tá bom, então vou lá. Então tá bom. Bom, obrigada para quem tá gostando. Então vamos lá. Então vamos agora voltar lá para o nosso rolo, para entender como é que na prática a gente consegue trazer, porque isso é o principal. Porque todo conhecimento que a gente traz de forma intelectual, pode ser que vai passar o tempo e a gente vai esquecer. Aquilo que a gente vivencia e que a gente sente, a gente não esquece mais. Verdade. E fazer o estudo da Cabala é exatamente isso. É pegar este livro, que parece que é um livro de histórias do passado, que fala lá de personagens, de Noé, Adão e Eva, parece, né, Abrão, Sara, parecem histórias que poderiam ser lendas. Será que essas pessoas existiram? Será que essas pessoas não existiram? Será que conhecer essas histórias é só para quem é da religião, da tradição judaica? Aí eu, católica, então já eu fico só no Novo Testamento. Então, várias questões, porque são tantos anos e eu recebo, né, tantas perguntas. E muitas pessoas falam, puxa vida, mas você, católica, tá aí ensinando cabala, mas como é que pode? Você vai se converter? Você pensa em se converter? Eu falo, gente, não precisa nada, porque tudo isso que eu acabei de pontuar aqui para vocês são questões do mundo da dualidade. E o conhecimento da cabala está numa dimensão, essa dimensão que eu falei para vocês, invisível, onde não tem fragmentação. Todos nós, independente da religião, podemos estudar a cabala, porque nós queremos, eu pelo menos, quero conversar com Deus. Eu não quero Deus lá longe de mim. Eu quero Deus aqui. Eu quero Ele comigo. Eu quero estar preparada para receber a presença dEle o máximo que quanto mais eu puder ter a proximidade dEle, melhor. Aliás, nós estamos fazendo o que aqui se não for isso? Exato. Exatamente. Não é? Nós estamos aqui para isso. Então, essas histórias que a gente encontra no Antigo Testamento ou na Torá, agora eu vou começar a falar só de Torá, tá? Então, elas são histórias que não falam do passado. São histórias que estão acontecendo agora, numa dimensão paralela. E elas são a possibilidade de eu conseguir receber as informações necessárias para que na realidade do mundo físico eu conseguir me alimentar com aconselhamentos, com informações de sabedoria, com uma espécie de um guia que vai dizer para mim exatamente o que está por trás de uma cortina que
que encobre a verdadeira realidade da nossa vida, porque a pergunta mais frequente que eu recebo, que quem está dentro da Cabala recebe, porque a gente o tempo todo fala sobre identidade e missão da alma. Nós passamos a vida inteira procurando a nossa missão e muitas vezes a gente chega nos últimos dias e fala, meu Deus, eu não acredito que só hoje eu tive essa iluminação. Então, eu desejo que isso não se manifeste para ninguém, que a gente possa sempre estar muito próximo da nossa missão. E a gente tem vários questionamentos, porque a cada dia, se cada um de nós está se aperfeiçoando, está se aprimorando, novos desafios aparecem, novos questionamentos a respeito da nossa própria identidade, porque aquilo que para mim era o mais importante hoje, pode ser que no amanhã eu veja que não tem mais valor. Ou pode ser que eu realizei ações tão iluminadas que aquilo para mim já virou meu arroz com feijão e eu quero mais. Porque o justo é isso, a pessoa que está no caminho, ela tem a certeza que ela vai caminhando e que aquele desafio que está se apresentando para ela é uma grande oportunidade dela conseguir ir além do limite dela mesma. Quantas vezes a gente já passou por situações em que a gente olhava para o nosso passado, olhava naquela situação e falava, ai, eu daqui não consigo mais, cheguei no meu limite. Aliás, alerta vermelho. Essa frase é para arriscar fora de qualquer dicionário. Ninguém deveria falar algo como isso. Eu estou falando aqui só para... Então, que a gente seja seres realmente ilimitados. Mas aí a gente vê que a gente passa por aquilo, aquela sensação maravilhosa de saber conseguir. Olha só, e a gente se sente mais poderoso. O nosso Criador quer que a gente se sinta poderoso. Por isso que nós estamos aqui, para ter tudo isso aqui acontecendo e conseguir entender. Bom, vamos lá. Um ano, um ciclo de 12 meses. Durante esse ciclo de 12 meses, eu tenho datas que me mostram portais de milagre, portais de cura, todos eles baseados no calendário lunar. Esse calendário lunar que já existe desde sempre. Além disso, além desses portais que estão sendo marcados, eu encontro esses personagens que eu estava falando para vocês, que não são personagens do passado. Porque cada um dos personagens que a gente encontra dentro dessas histórias, eles não estão simplesmente morando aqui dentro desse livro. Eles estão morando dentro de cada um de nós. Porque cada um deles representa uma parte de nós. Se a gente pensa nesses personagens bíblicos, a gente vai falar, mas se então estão num livro sagrado, são perfeitos. Todos foram personagens que passaram por grandes provações, tiveram momentos de muita iluminação, mas para alcançar essa iluminação, também passaram por situações que tiveram que se provar, conseguiram canalizar uma grande sabedoria, porque também passaram por um processo de retificação e purificação. E quando nós olhamos essas histórias que estão contidas aqui, o que a gente quer? A gente faz esse questionamento, o que é que essa história significa para mim em pleno século XXI? O que é que esse período cósmico traz e manifesta para mim em pleno século XXI? Porque o tempo é uma espiral. Se a gente pensa que a Torá é um rolo que é lido ano a ano, vamos imaginar, eu que não sou uma pessoa que cresceu dentro da tradição judaica, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li e reli essa maravilha.
Eu já nem sei. Agora, imagina aquela pessoa que cresceu dentro do judaísmo a vida inteira, durante um número de anos, já leu esse rolo, e as pessoas que fazem estudo ainda, nossa, mergulharam em cima disso ainda muito mais. Então, cada semana, em cada porção, nós podemos acessar essa energia que está sendo emanada para todos nós, tendo consciência dela ou não tendo consciência dela, estamos recebendo, estamos manifestando e canalizando algo. Agora, aquilo que eu conheço, eu coloco a minha consciência, eu consigo interferir. Aquilo que eu nem sei o que está acontecendo, de que forma eu consigo interferir? Pois é. Então, agora, vamos trazer para uma coisa prática. Se a gente está essa semana falando, nós temos agora, então assim, é que tudo são muitas dimensões. Nós, aliás, temos que agradecer que essa sabedoria da Cabala, que é uma sabedoria que muitas pessoas falavam, é uma sabedoria oculta, misticismo judaico, poucos eleitos que podem ter acesso. Nós chegamos agora numa era que só tocar na tecla que todos nós temos acesso a todas essas informações. No passado, só pessoas do sexo masculino, um grande sábio, um grande conhecedor da Torá que podia estudar a Cabala. Mulheres não tinham acesso, pessoas seculares não tinham acesso. Precisava ter uma liberação de um altíssimo escalão dentro de uma hierarquia para poder entrar e ter acesso a tudo isso. Mas agora isso tudo está aberto para nós. Agora, para conseguir entender as chaves, porque eu falei que eu ia falar dessa semana, essa semana nós estamos falando dos 10 pronunciamentos, que o mais conhecido é falar dos 10 mandamentos, que eu também não gosto de falar. É difícil para mim, inclusive, usar essa palavra. Porque, de novo, o nosso Criador jamais ia mandar a gente fazer o que quer que fosse. Porque, se ele é puro amor, ele vai mandar... Não combina. Não é possível. Eu concordo. Não é? Nós estamos passando por um processo, porque dentro da leitura da Torá, nós estamos passando agora por 8 semanas, são 6 semanas, mas esse ano serão 8 semanas chamadas Shovavim, que é um período do êxodo, que é a saída da escravidão. Esse conceito de que o nosso Criador é aquele homem sentado no trono, castiga, não castiga, prêmio, não prêmio, agora eu gosto, agora eu não gosto. Isso é uma lavagem cerebral que não é possível. A gente tem que sair disso. Sair da escravidão é a gente sair dessas ideias contaminadas para a gente poder ter liberdade e agir por nós mesmos. Como encontrar essa liberdade? Como encontrar essa consciência? Como encontrar essa chave dessa sabedoria? Então, aqui agora a gente entra naquele livro que eu falei para vocês, que é o Zohar, que foi canalizado por Rabi Shimon Bar Yochai, trazendo para nós a alma deste livro. Porque este livro aqui é algo físico. As palavras que estão escritas aqui, literalmente, são palavras que fazem parte do mundo físico. Através do Zohar, nós conseguimos entrar na dimensão da alma da Torá, na dimensão da alma. Se fala que é o Sod.
a dimensão que está por trás da semente de tudo que está aqui. Se a gente levar a Torá ao pé da letra, de forma literal, nós vamos entender o porquê tantas pessoas dentro desse nosso planeta usam a palavra do nosso Criador para criar guerras santas, para tirar a vida do outro. Quando? Um absurdo. Um absurdo. E ainda dizer que foi Deus que falou. Pois é. Eu tenho duas coisinhas aqui para falar. O César está pedindo de novo a editora do Zohar, e uma outra moça pergunta como harmonizar a casa e a saúde com a Cabala. Opa, então tá bom. Então vamos lá. Então primeiro, a editora chama Sefer. S-E-F-E-R. Sefer. Que é livro em hebraico, inclusive. Tá? Então, Sefer. Então, editora Sefer. Bom, agora como harmonizar a casa? É que, olha, gente, 1 hora para esse assunto, eu vou dizer para vocês, é uma vida, né? Mas você volta, porque agora você tem 15 minutos. Com prazer. Vamos lá. Como usar? Então, vamos entender aqui o seguinte. A nossa casa é esse recipiente divino que, da mesma forma que o nosso corpo é o recipiente da nossa alma, ele representa a nossa alma aqui no nosso mundo físico, e cada um de nós constrói em volta de si um espaço abrigado, um espaço de proteção que vai representar fisicamente a própria pessoa que está morando naquele espaço. Então é como se a gente estivesse falando de várias dimensões de um mesmo ponto. Eu como recipiente de luz, a minha casa como um recipiente de luz. Eu como um ser sagrado, a minha casa como um templo sagrado. Quando eu tenho na minha cabeça já esse primeiro parâmetro, eu já começo a entender que quando eu saio da minha casa e volto para minha casa com uma energia pesada, e eu, por estar estressada do meu trabalho, por muitas vezes ter estado em locais com pessoas que muitas vezes manifestaram palavras de ódio, de raiva, aquilo tudo vai meio que criando uma bagagem aqui, a gente não quer, né? Mas muitas vezes aquilo entra, e ainda mais quando eu repito, entro naquela vibração, eu entro de volta na minha casa naquela mesma vibração. E aí quando eu entro na minha casa, eu estou alimentando a minha casa, porque eu sou aquele que alimenta a minha casa. Quando eu ligo a minha TV, com aqueles programas, jornal, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é para ninguém aqui ser pessoa que é desatualizada, mas veja, vamos ter um certo critério, é que ela está perguntando. Ligar jornal em casa, eu vou dizer para vocês, eu não gosto. Eu não quero. Porque aquela frequência começa a entrar. A gente tem muito trabalho para limpar. Mas como é que a Cabala vai ajudar? Porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui agora, ou às vezes eu assisto as lives da Carmen e vem aquela inspiração, aquela coisa maravilhosa. Eu dou aula de Cabala, acabou a aula de Cabala, a minha aula, eu fico assim, transpirando, porque eu sinto aquele fogo. E muitas vezes a gente realmente escuta palavras de luz, né? Que quem acompanha aqui o canal sabe muito bem o que eu estou falando. A gente sente aquele calor dentro da gente. Nós estamos alimentando a nossa casa. Só que o que acontece? Não adianta ver hoje e no ano que vem a gente volta a pegar um livro da Carmen e vai lá ler o livro da Carmen daqui a um ano. Não, porque o que aconteceu? Mundo da dualidade. A balança da luz, a balança da escuridão dentro de mim mesma.
quanto mais eu alimentar a luz, mais esse lado vai ter força. Porque eu não consigo fazer com que esse lado não exista. Porque eu estou aqui no mundo físico, ele só não vai existir, o lado da sombra, quando eu não estiver mais aqui. Então eu preciso me alimentar para estar numa frequência e tentar trazer para minha casa uma frequência que representa aquilo que eu quero que a minha casa seja. Se eu quero que minha casa seja um templo sagrado, eu vou tentar economizar os xingamentos, as brigas, as discussões, o tom de voz agressivo, os programas da TV, as músicas, as imagens que eu vejo. Agora, o que é muito positivo, por exemplo, quem está dentro da Cabala, não estou dizendo que precisa ser a Cabala, pelo amor de Deus, porque existem muitos caminhos da luz. É que esse é o que eu estou inserida. Eu não consigo ficar sem ter a sintonia semanal. A gente chama porção semanal. Porque em cada porção semanal eu tenho a descrição de um momento. Então, agora, nesta semana, o que eu estou fazendo? Eu estou lutando contra a idolatria. Essa é a semana de lutar contra a idolatria. Então, eu entrei na minha casa, ou eu estou no meu trabalho, ou eu estou com os meus clientes. O meu foco é idolatria. Eu vou encerrar esse assunto de que eu vou receber qualquer tipo de salvação que não vem de mim mesmo. Eu tenho que buscar a minha salvação. Então, continuar na porção semanal é você entender que a cada semana, com cada uma dessas leituras, através das chaves do Zohar, que é esse livro sagrado, que quem sabe na próxima a gente fala um pouquinho, porque hoje já não vai dar tempo. Na próxima vez, a gente fala do Zohar, aí fala mais do Zohar e menos da Torá. Ele traz as chaves para a gente não levar as palavras ao pé da letra. Porque está escrito lá na Torá, olho por olho, dente por dente. Então, se uma pessoa roubou, eu corto a mão dessa pessoa? É possível que um Criador, que é puro amor, colocou isso dessa maneira? Como é que a gente conversa com criança? A gente não fala as fábulas para as crianças? Porque é a única maneira da criança conseguir entender um conceito que muitas vezes os símbolos conseguem trazer para nós algo muito mais abrangente e despertar dentro de nós algo que é muito maior do que o sentido de uma palavra. Eu não sei se a pergunta sua está sendo respondida, mas assim, dentro do meu trabalho também, dentro do trabalho de harmonização de ambientes, usando tanto o Feng Shui, o Feng Shui e a Cabala, eu uso uma espécie de 2 mapas, que um é o Baguá e o outro é a Árvore da Vida. E usando esses mapas em cima da planta da casa, eu consigo identificar questões de onde às vezes existem áreas que precisam ser trabalhadas dentro da pessoa, dentro da casa. E aí é uma coisa um pouco mais direta. Eu hoje estou aqui trazendo para vocês, em geral, o assunto dos livros sagrados para despertar o interesse de vocês para esses livros. Até, Carmen, se você permitir, no meu canal do YouTube, toda semana, eu tenho ali 2 maneiras de vocês acessarem esse conhecimento, porque parte da aula que eu dou semanalmente, ela vai para o canal do YouTube com a energia da semana. E na sexta-feira, toda sexta-feira, eu faço o acendimento de velas da Shabbat, ao vivo, às 18 horas, lá no canal. E eu falo sobre a energia da semana. E eu até aproveito esse momento para dizer para vocês que quem está lá toda semana sabe que muitas vezes eu estou trazendo as orações maravilhosas que a Carmen canaliza aqui. Não foram poucas as vezes que eu faço a leitura dessas orações lindas e eu vou dizer para vocês, eu sinto pegar fogo. Carmen, eu sinto pegar fogo.
Que bom. Estão perguntando o nome do canal, é Jaqueline Diniz Harmonização? Exatamente. Jaqueline Diniz Harmonização. Diniz Harmonização. O Instagram e o YouTube. Jaqueline Diniz, com V no final, Harmonização. Todo mundo lá no canal, inscrevam-se para aprender bastante. Vocês viram que a Jaqueline conhece muito e faz um parâmetro entre a vida real e o mundo o mundo da matéria, o mundo espiritual. Mas adorei, eu não sabia que os 5 livros do Torá estão na Bíblia. Eu sou católica, eu sou ecumênica, mas essa, para mim, está sendo uma revelação. Olha, a gente tem 5 minutos. Amanhã eu estou aqui com o Cleudio Bueno, meu companheiro, que faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax. Amanhã ele vai falar sobre Maria Madalena. Jaque, 5 minutos, tua mensagem final, quer escrever aí, eu pede para o seu marido, Maurício, escrever o seu canal. Abraço, Maurício, para toda a sua família. Que Deus abençoe. Olha, eu nem vi que ele está aí, então, Maurício. Escreve aí, por favor, o endereço do canal do YouTube e também do Instagram. Pessoal, entre em contato com a Jaqueline e vamos somar, vamos aprender, porque, por enquanto, o modelito continua sendo fique em casa e a internet tem salvado vidas, literalmente, né? Nossa, com certeza. Olha, Carmen, eu vou dizer para você, não é ser poliana, mas veja como as coisas são. Hoje, tem pessoas que estão recebendo o conhecimento da Cabala ao redor do mundo, um conhecimento transformador. Temos hoje professores que conseguem, inclusive, trazer e compartilhar um conhecimento que estava contido a pouquíssimas pessoas. Então, se for para eu falar aqui agora, eu não sei, são as últimas palavras, eu preciso falar alguma coisa em especial nessa última mensagem? 3 minutos, o que você quiser, uma mensagem. Agora, o Maurício não escreveu o endereço do seu canal aí. Escreve, tá, vou escrever. Jaqueline Diniz Harmonização. Eu vou escrever, Eu vou escrever, olha, eu pus os óculos enquanto eu coloco aqui. Ele pôs. Então pronto. Entrou agora, desculpa. Imagina. Abraço, gratidão, tudo bem. É que aqui demora, minha internet às vezes demora para entrar as letrinhas, mas tá bom. Com as palavras finais, 3 minutos. Bom, então o que eu quero desejar para vocês é que essa nossa conversa seja realmente um despertar de uma curiosidade, que pode agora parecer uma curiosidade física, mas que seja como aquela curiosidade que eu tive quando eu escutei o meu rabino pela primeira vez, que eu não sabia o que ele estava falando, mas que a minha alma sabia que aquele caminho era o caminho que eu tinha que seguir. E esse caminho me trouxe a Jane, esse caminho me trouxe a Carmen, esse caminho me trouxe grandes mestres. Hoje eu tenho em volta de mim pessoas que estão vibrando nessa frequência, que também são canais. Cada um de nós pode ser um grande canal e vibrar com toda a intensidade da luz. Nós somos todos seres divinos, ninguém mais, ninguém menos. Alguns se colocaram mais à disposição, mais abertos, e outros estão no processo do despertar. Não vamos perder tempo. Vamos fazer a poupança do tempo se abrindo como canais para manifestar a luz aqui e agora. Carmen, querida, muito obrigada. Imagina, querida. Tá Obrigada bom, a você, querida. beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser, você volta. Família Pax, gratidão, namastê.